Eu tenho conversado com vocês nesse canal aqui do YouTube sobre as nossas emoções e a nossa área emocional. Hoje o tema é frustração. É quando a gente está motivado para fazer algo, alcançar algum objetivo e tem algum bloqueio no meio do caminho. Então, como é que a gente se sente e como é que a gente escolhe agir com esses obstáculos, né, que aparecem? Bom, desde que a gente nasce até que a gente morre, nós iremos ter frustrações, porque nós não somos sozinhos no mundo. Existem outras pessoas e existem inclusive objetos, né? E estradas, portas, né? Muitas outras coisas que impedem da gente conseguir começar a fazer algo e terminá-lo sem ter algum tipo de obstáculo. E isso pode com certeza gerar frustração. As frustrações, elas têm duas fontes. Uma das fontes é a fonte interna, então é aquela que diz respeito a nós mesmos e que está dentro de nós. Quando estamos com uma baixa autoconfiança ou com algum medo de lidar com as questões sociais e o que elas exigem. Existe a outra fonte, que é a fonte externa, quando algo que não depende de nós tem algum obstáculo ou não vai mudar. Um exemplo é quando se tem uma estrada bloqueada, quando se tem falta de dinheiro. Então são essas duas fontes de frustração, a interna e a externa. O que a gente pode fazer é que as frustrações elas trabalhem a nosso favor, para que elas nos deixem mais forte, para que a gente supere os desafios da vida. Quando a gente aceita os obstáculos do caminho, a gente lida com o que é possível. A gente entende os erros e aceita aquilo que não depende da gente mesmo. Um outro ponto é que tem algumas pessoas que quando não conseguem aquilo que elas estão querendo, elas podem agir de uma maneira regressiva, agir com uma atitude mimada, como se regredissem para um estágio anterior, como se fossem crianças que não conseguem aquilo que estão querendo muito e fazem chantagens emocionais para que outras pessoas elas façam ou peguem aquilo que aquela pessoa está querendo e ela não está conquistando por ela mesma. Então é muito importante ficarmos atentos ao que realmente está acontecendo. Se a gente não souber lidar com as frustrações, nós veremos somente o lado negativo da vida. E a vida não tem só lado negativo. Podemos entender a frustração como uma grande oportunidade de fortalecermos aquilo que não está ainda tão seguro na gente, né? Dicas, então, de como que a gente pode lidar com a frustração. Uma delas, aprendermos a sermos resilientes. Um exemplo de resiliência é a mola. A gente, né, tem a mola e a gente pode abrir, né? Ela vai sofrendo, enfim, frustrações e depois, se a gente a solta, ela volta para o seu estado original. Então, nós podemos aprender a sermos resilientes, porque na vida vamos viver muitas frustrações. Inclusive,
eu fiz uma live sobre esse tema e falei que pode ser que para algumas pessoas pareça absurdo, mas entendam o que eu vou falar agora. Como nós vamos ter sempre frustrações na vida, a gente precisa fazer como o lixo que a gente tem onde a gente vive. A gente tem uma lixeira, a gente vai colocando o lixo, até que chega uma hora que a gente precisa jogar fora esse lixo que está na lixeira, colocar um saco limpo e colocar mais lixo. Então a gente precisa fazer isso com as nossas frustrações, aquelas que já foram. A gente precisa jogá-las fora, porque a gente vai ter de novo frustração. Então não vai acabar. Então a gente precisa ter essa atitude qualitativa de jogar fora as frustrações que já tivemos, porque outras virão, e aprendermos a lidar com elas. Porque se a gente entender e compreender e agir sabendo lidar com as frustrações, nós vamos ter a capacidade de adiar as gratificações, que nem sempre elas acontecem automaticamente quando as coisas acontecem na nossa vida. E isso é essencial na vida adulta. Então é uma capacidade de adiar as gratificações. Isso a gente precisa aprender e desenvolver, e não nascemos sabendo ter essa atitude, mas a gente tem como aprender, porque nós somos seres aprendentes. Se você é ser humano, eu também sou, a gente pode aprender. Uma outra dica para lidar com a frustração é não se apegar facilmente ao conforto de não se manter em situações diversas, porque nem tudo na vida vai ser linear. Isso sempre existem altos e baixos, situações mais difíceis, mais fáceis, médias. Então a gente precisa aprender a passar pelas situações da vida que são diversas. Uma outra dica é o autoconhecimento. A gente precisa aprofundar a nossa consciência, analisando cada sentimento que a gente sente, cada sentimento frustrado nosso do dia a dia, porque nós vamos ter todos os dias. Então aprofundarmos, nomearmos e entendermos o que nós estamos precisando, qual que é a necessidade, a real necessidade, que podemos dizer assim, que está embaixo desse sentimento frustrado. Uma outra maneira é a gente procurar as origens das nossas frustrações. De onde que elas vêm, né? O que realmente isso está significando para a gente. Se você sozinho não está conseguindo fazer isso, a psicoterapia ela tem essa função para poder te auxiliar nesse aspecto. Uma outra super dica para lidar com a frustração é entender que cada evento na nossa vida pode ser uma oportunidade de mudança. Fazer diferente é um objetivo que se alcança com passos curtos. Então não dá para eu chegar num lugar se eu não der passos por passos, como se fosse, tô aqui dando um exemplo de uma escada de 100 degraus. Eu tô no zero, não tô ainda na escada e já quero estar no degrau 100, no 100º degrau. É impossível. Então a gente precisa ir do primeiro pro segundo, pro terceiro, pro quarto e vai, né, até chegar ao 100º degrau, ok? É passo por passo. Uma pergunta que podemos fazer diante da frustração é: será que eu poderia agir diferente diante dessa situação? E se sim, o que eu posso fazer de uma próxima vez que eu me sentir frustrada e frustrado?
Uma outra pergunta é: o que eu posso e devo fazer para me sentir realizada e realizado? Então fiquem com essas dicas. Estamos, né, a cada vídeo falando um pouquinho mais sobre a nossa área emocional e vamos aprender a ter essa capacidade de adiar as satisfações e as gratificações, né, que não vai dar para sempre ser automático. Aconteceu e a gente já tem a gratificação. Precisamos dar pequenos passos para alcançarmos o objetivo que a gente está querendo, aquela motivação que faz realmente sentido para cada um de nós. Até o próximo vídeo.